Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do The Start Podcast. Meu nome é Armando Gabriel Malumena e eu sou o vosso host. Na edição de hoje vamos falar sobre startup igual a crescimento. Uma startup é uma empresa projetada para crescer rapidamente. Ser recém-fundada não faz de uma empresa uma startup. Tampouco é necessário que uma startup trabalhe com tecnologia, consiga investimento de risco ou tenha algum tipo de exit. Ou seja, ser adquirida por outra empresa ou fazer uma IPO. A única coisa essencial é o crescimento. Tudo o resto que associamos a startups deriva do crescimento. Se você deseja criar uma, é importante entender isso. As startups são tão difíceis que você não pode simplesmente começar uma e torcer para dar certo. Você tem que saber que o crescimento é o que você busca. A boa notícia é que se você obtém esse crescimento, todo o resto tende a se encaixar. O que significa que você pode usar o crescimento como uma bússola para tomar quase todas as decisões que enfrentar. Mas vamos começar com uma distinção que deve ser óbvia, mas muitas vezes esquecida. Nem toda empresa recém-fundada é uma startup. Milhões de empresas são iniciadas todos os anos no mundo todo. Nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, em África. Mas apenas uma pequena fração destas são startups. A maioria são empresas de serviços, restaurantes, barbearias, pastelarias, encanadoras e assim por diante. Essas não são startups, exceto em alguns casos incomuns. Uma barbearia não foi projetada para crescer rapidamente, enquanto um motor de busca ou um aplicativo de pesquisa, como a Sócia, se calhar foi. Quando digo que as startups são projetadas para crescer rapidamente, quero dizer isso em dois sentidos. Em parte, quero dizer projetado no sentido de pretendido, porque a maioria das startups falha. Mas também quero dizer que as startups são diferentes por natureza, da mesma forma que uma muda de sequoia tem um destino diferente de um broto de feijão. Essa diferença é a razão pela qual existe uma palavra distinta, startup, para empresas projetadas para crescer rapidamente. Se todas as empresas fossem essencialmente semelhantes, mas algumas por sorte ou por esforço dos seus fundadores acabassem crescendo muito rápido, não precisaríamos de uma palavra separada. Poderíamos apenas falar sobre empresas super bem-sucedidas e menos bem-sucedidas. Mas na verdade, as startups têm um tipo diferente de DNA de outras empresas. Por exemplo, o Google não é apenas uma barbearia cujos fundadores eram extraordinariamente sortudos e trabalhadores. O Google foi diferente desde o início. Para crescer rapidamente, você precisa fazer algo que possa vender para um grande mercado. Essa é a diferença entre o Google e uma barbearia. Uma barbearia não escala. Para uma empresa se tornar realmente grande, ela deve A. Fazer algo que muitas pessoas querem e B. Alcançar e servir a todas essas pessoas. As barbearias estão indo bem no quesito A. Quase todo mundo precisa cortar o cabelo. O problema para uma barbearia, como para qualquer estabelecimento similar à barbearia, é que B. Ela não consegue servir a todos. Uma barbearia atende os clientes pessoalmente e poucos viajam muito para fazer um corte de cabelo. E mesmo que o fizessem, a barbearia não poderia atender a todos. Criar um software
é uma maneira de resolver o problema da linha B, que é atender a todos. Mas você ainda pode acabar restringido no ponto A, que é fazer algo que muitas pessoas querem. Se você criar um software para ensinar, por exemplo, Chokwe para os ingleses, poderá alcançar a maioria das pessoas que querem o seu software, mas não haverá muitos deles. Mas agora, se você criar um software para ensinar inglês a chineses, no entanto, você está no território das startups. A maioria das empresas está fortemente restrita ou em A ou em B. A característica distinta das startups de sucesso é que elas não estão nem em A nem em B. Elas estão nas duas. Ideias. Pode parecer que sempre seria melhor iniciar uma startup do que uma empresa comum. Se você está começando uma empresa, por que não começar o tipo com o maior potencial? O problema é que este é um mercado razoavelmente eficiente. Se você criar um software para ensinar, por exemplo, Chokwe nos ingleses, não terá muita concorrência. Se você criar um software para ensinar inglês aos chineses, enfrentará uma concorrência feroz, justamente porque esse é um prêmio muito maior. As restrições que limitam as empresas comuns também as protegem. Essa é a troca. Se você inicia uma barbearia, você só precisa competir com outros barbeiros locais. Se você inicia um motor de pesquisa, como por exemplo a Sócia, um software de pesquisa, precisa competir com o país todo e se calhar com o continente inteiro. A coisa mais importante da qual as restrições de uma empresa normal a protegem não é a concorrência, mas é a dificuldade de surgir novas ideias. Se você abrir um bar, por exemplo, em um bairro específico, além de limitar seu potencial e protegê-los dos concorrentes, essa restrição geográfica também ajudará a definir sua empresa. Porque bar mais bairro é uma ideia suficiente para uma pequena empresa. Da mesma forma, para as empresas restritas, em A, seu nicho protege e define você. Por outro lado, se você deseja iniciar uma startup, provavelmente terá que pensar em algo bastante novo. Uma startup precisa criar algo que possa entregar a uma grande franja de mercado. Ideias desse tipo são tão valiosas que quase todas e as mais óbvias já foram usadas. Esse espaço de ideias foi tão minuciosamente explorado que uma startup geralmente precisa trabalhar em algo que todo mundo ignorou. Eu ia descrever que é preciso fazer um esforço consciente para encontrar ideias que todo mundo ignorou. Mas não é assim que a maioria das startups começa. Geralmente as startups bem-sucedidas acontecem porque os fundadores são suficientemente diferentes das outras pessoas. E as ideias que poucos conseguem ver parecem óbvias para eles. Talvez mais tarde eles se afastem e notem que encontraram uma ideia no ponto cego de todos os outros. E a partir desse ponto façam um esforço deliberado para permanecer lá. Mas no momento em que as startups de sucesso são iniciadas, grande parte da inovação é inconsciente. A diferença entre os fundadores de sucesso é que eles podem ver problemas diferentes. É uma combinação particularmente boa ser bom em tecnologia e enfrentar problemas que podem ser resolvidos por ela. Porque a tecnologia muda tão rapidamente que as ideias anteriormente mais
comuns, ruins, geralmente se tornam boas sem que ninguém perceba. O ponto é, não há problema nenhum em ser empreendedor e ter uma startup, e ser empresário e ter uma empresa. O diferencial entre uma empresa e uma startup é que uma startup precisa crescer rápido e normalmente no ambiente não testado antes e normalmente novo. Então, mais do que premiar as startups, o que verdadeiramente precisamos fazer é ajudar as startups premiadas a crescerem para que verdadeiramente sejam startups. Então, aí vai a dica. Essa foi mais uma edição do The Start Podcast. Na próxima edição vamos falar sobre crescimento. Estamos juntos.